ontem eu postei aqui a resenha do Pare de Acreditar no Governo e acabei nem vindo aqui falar mais sobre o livro, né? Então vou falar um pouquinho agora. O livro Pare de Acreditar no Governo, ele não é apenas um resumão de toda a história política do Brasil, mas ele tenta identificar o porquê os brasileiros têm os políticos em tão baixa estima, mas ao mesmo tempo estão sempre clamando pela presença do Estado cada vez maior em suas vidas. Seja através do pedido de auxílios ou seja através do pedido de leis para favorecer esse ou aquele grupo, que como o próprio autor fala no outro livro, Direitos Máximos, Deveres Mínimos, isso acaba que privilegia esses grupos ao invés de criar uma igualdade maior. Então o livro conta essa história política do Brasil desde o rei Dom Manuel I até o governo da Dilma Rousseff. Assim, ele é muito bem-humorado e ele vai contando como as coisas foram se desenrolando através do tempo, como uma coisa foi levando a outra, o que favoreceu o golpe militar, por exemplo, ou né, desde quando a gente tem essa sina de ter impostos tão altos e eles não serem utilizados de forma correta, como que foi sendo criada essa cultura estatista, pensamento, né, estatista, e como isso continua sendo criado através da educação, da forma como as crianças estão sendo educadas no Brasil e como isso, assim, vai continuar acontecendo se a gente não der um basta nisso, principalmente e primeiramente através da própria educação. Justamente não adianta dizer que o sistema é podre, que o sistema é ruim, porque o sistema ele é composto pelas pessoas que compõem o sistema. E são elas que fazem ele ser bom ou ruim. Então, como ele mesmo diz, não tem como a gente ter uma educação estatista e querer que dessas crianças que vão crescer um dia saia uma elite política que lute por coisas contrárias ao que elas aprenderam a vida toda, né? Então a gente tem que começar lá da infância, desde o início, a educar e também educar os adultos, né, de hoje, para que desses adultos consiga sair uma elite política que vai lutar por esses pensamentos pelos quais eles foram educados, né? Para eu não me alongar muito aqui, não ficar muitos pontinhos aqui em cima, eu só queria tocar num ponto que ele fala lá no final do livro, que eu coloquei no último parágrafo da resenha, que ele fala que o objetivo é a gente não dar tanta importância assim para a política. Só que isso não é agora. Agora, a política, ela, quanto mais, digamos assim, mais centralizado é o poder, mais assim uma pessoa, um grupo ou uma entidade tem poder para influenciar a nossa vida política e econômica, eles acabam por influenciar a nossa vida social, nossa cultura e nossa educação e todo o resto. Então a meta seria descentralizar esse poder para que não esteja tão concentrado assim em um grupo ou em uma pessoa única, para a gente se distanciar um pouco mais dessa possibilidade de autoritarismo e de falta de liberdade. E depois disso, como ele fala, a gente vai chegar num ponto onde a gente não vai mais precisar se preocupar com a política. Melhor, não precisar se preocupar tanto com a política, porque ninguém vai ser capaz de fazer, assim, grandes mudanças sem o consentimento das outras pessoas, se esse poder estiver mais descentralizado, né, do que ele é hoje. E ele falou, então, que um dia a gente vai poder andar despreocupado sem ficar tão, assim, sem que a política seja tão tomando tanto nosso tempo e a gente possa se preocupar com outras coisas mais importantes do que ela. E para isso eu queria sugerir para vocês um artigo que eu vi essa semana lá de novo, né, do Mises Brasil, que fala sobre o governo da Suíça. Esse artigo é muito bom. Na manchete, se eu não me engano, eles falam lá, você sabe quem é o presidente da Suíça? Ou qual é a forma de governo que existe na Suíça? E a maioria das pessoas não sabe, e muitos suíços também não sabem quem é o presidente da Suíça, justamente porque esse poder não está tão concentrado em uma figura só. Ele é muito mais descentralizado e por isso também ele funciona muito melhor do que aqui no nosso país. E lá explica certinho quem toma as decisões, como elas são tomadas, como elas são vetadas, quem pode vetar o quê, quando que a população entra para dar sua opinião também. É bem interessante, eu vou deixar aqui no próximo Stories uma fotinha do título, é só pesquisar lá no site do Mises Brasil.